conjunto da obra, né, Diego, vai ficando complicado, né? Porque a gente vê essa última notícia, que essa bomba que explodiu agora, é, que aí vai se confirmar ou não, vamos ver se. Bom, o filho de Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, confirmou que houve essa reunião. Essa reunião existiu. Agora, o que foi tratado nessa reunião, se Marcos Duval conseguir provar que foi tratado esse assunto de uma tentativa de golpe, complica ainda mais Bolsonaro diante de todas as evidências. É até constrangedor algum bolsonarista tentar contestar que Bolsonaro inspirava, forçava, tentava e insuflava um golpe de Estado. Ele o tempo todo falava nisso, dizia que não queria aceitar os resultados das urnas, falou em Capitólio, e é só vir resgatando todas as falas dele nos últimos 4 anos, aí a gente chega aqui e ele, com todas as evidências de que foi ele o inspirador desse ataque aos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro, já a situação dele estava complicada. Agora se complica mais ainda, né, com essa fala de Marcos Duval. Não se sabe se ele vai conseguir provar, né? É, completamente delirante. Eu vi 2 entrevistas do Marcos Duval e todo mundo que viu, eu conversei com deputados, conversei com pessoas do judiciário, assim, não sabem nem como classificar o que ele diz, porque acho que fica claro, na minha opinião, eu arrisco assim, ele fez uma denúncia sobre Bolsonaro e depois contra Bolsonaro, e aí foi chamado a conversar lá com Flávio Bolsonaro e foi pressionado por outros bolsonaristas, e aí muda o roteiro da entrevista dele, da história da reunião que ele teve, e tenta adaptar agora uma nova versão, às pressas, né? Agora, assim, ele não consegue, porque essa nova versão não bate. Ele há pouco deu uma entrevista para os colegas da Globo News e ele termina dizendo que tudo isso que ele não pode contar agora para fazer com que a versão dele seja entendida completamente vai ser dita numa CPI. Então, ele agora não pode contar, mas que no final das contas vai tudo apontar para Lula, uma culpa de Lula e Flávio Dino, ou seja, é um samba louco que ele construiu, que todo mundo dos poderes legislativo, judiciário e até do executivo. Eu conversei com pessoas do Ministério da Justiça, já que Flávio Dino foi citado por ele, todo mundo muito perplexo, sem entender direito o que aconteceu. Eu queria entender também com o professor qual seria a culpa de Marcos Duval se ele não conseguir provar o que ele está dizendo, né? Que uma coisa é você chegar e jogar uma bomba dessa no ventilador, e aí o que ele é preciso para ele provar? Ele tem alguma prova material? Gravou? Tem algum registro? Ele diz que não tem nenhum registro da reunião, ele entrou por uma porta, não assinou nada. E se ele não conseguir provar, em que ele pode estar em curso em algum artigo? E se não conseguir provar, Chico, aí depende de quem vai querer responsabilizá-lo. A gente já viu que aparentemente pode ter havido algum tipo de acordo com a família Bolsonaro. Então, talvez os Bolsonaro não queiram acusá-lo, por exemplo, de calúnia ou de difamação. Então, talvez ali ele não vai ter que responder, mas ele pode estar sujeito a processo ético disciplinar e ele pode estar sujeito, mesmo que ele não tenha provas, a ser incluído em qualquer inquérito que esteja apurando aquilo que aconteceu. E, de novo, se ele mudou de discurso, né, entre a primeira fala dele e a última, em razão de pressões da família Bolsonaro ou de quem quer que seja, para que ele retirasse o que disse, isso pode também ser mais um crime em que ele incorreu, porque o crime de corrupção, ele é exatamente o crime de receber algum tipo de vantagem indevida, uma filiação a um partido, um cargo, o que quer que seja, receber uma vantagem indevida para deixar de exercer uma função que deve exercer. Então, assim, cada vez que ele muda de história, ele pode estar cavando mais ali o buraco em que ele se enfia, e a gente, por mais que não saiba qual foi a verdade dos fatos, vai descobrindo que talvez o Marcos Duval não esteja tão comprometido com os ideais democráticos como ele disse. Enfim, a gente vai ter que ver como que isso vai se desenrolar, mas a responsabilidade dele por mentir, ela vai depender se ela vai ser movida, se alguma ação vai ser movida pelos Bolsonaro, ou se ela vai depender ali do inquérito penal que esteja apurando os ataques antidemocráticos.
Ele traz uma novidade aí, né? Ele diz que ficou convencido de que já no dia primeiro, já no dia da posse, talvez pudesse ter um plano para que ocorresse aquilo que a gente viu no dia 8 de janeiro. Então, ele deve ter aí elementos que dão base a ele para isso, né? E sobre genocídio, tem gente que fala de exagero, né? Não, pode usar esse termo. Eu entrevistei na coluna, há alguns dias atrás, a desembargadora Silvia Steiner, que foi juíza do Tribunal Penal Internacional em Haia durante alguns anos. Ela não é mais, mas ela esteve lá e tem um vasto conhecimento jurídico, e diz que, pelo que aconteceu na aldeia Yanomami, lá em Roraima, na comunidade Yanomami, na verdade, em Roraima, e em outros espaços de reservas indígenas, áreas indígenas, cabe sim uma acusação contra Bolsonaro, contra o governo Bolsonaro, contra Bolsonaro e contra outras pessoas, outros integrantes, como Damares, a ministra Damares Alves, Ricardo Salles, ela citou, né? Por genocídio, cabe sim, não é só uma fala exagerada usada ao léu, não. Ela diz que há elementos para que se enquadrar juridicamente pelo direito internacional o Bolsonaro e alguns de seus auxiliares no crime de genocídio. Aí o Lula verbaliza isso, tem gente que diz que não quer pacificação, mas quando há um tipo de crime como esse que a gente viu contra os Yanomamis, essa tragédia lá de tantos indígenas passando fome, né, tanta necessidade, e Bolsonaro ainda dizendo que a gente tem que ver como ironia, dizendo que não teve melhor governo para os indígenas que o governo dele. Então, realmente, isso tem que ser punido, não pode ficar impune. Então, na verdade, o Lula aí verbaliza o que a lei prevê. E certamente deve ter outros trechos bem quentes, porque o entrevistador é muito bom, esse tal de Kennedy Alencar. Qual